Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Allianz Parque para enfrentar um tabu e para que vocês pudessem ver, pela segunda vez, um sorriso do Perecini numa cobrança de pênalti envolvendo o Palmeiras. No vídeo último vocês viram isso, no pênalti em que o Palmeiras perdeu contra o Botafogo, e hoje o convertido pelo Reinaldo. E antes de falar qualquer coisa e de passar a bola para Gabriel Perecini, que está hoje sorridente e feliz, eu preciso comentar uma coisa do jogo e contar um segredo do canal. Quando acaba o jogo, eu tenho que mandar o link para o Gabriel entrar aqui no programa. E se o São Paulo vence, eu posso mandar por WhatsApp. Mas se perde ou empata, eu tenho que mandar pelo Twitter, porque o Perecini, ele faz greve de WhatsApp, ele não abre o WhatsApp. E eu mando no WhatsApp mesmo, e a Vives tem que pegar e mandar pro Twitter, senão o Perecini não entra. Então hoje eu estou muito feliz de ter mandado a mensagem no WhatsApp, não ter precisado utilizar o Twitter, porque quando o São Paulo perde, o Twitter é a única rede social que você consegue se comunicar com essa figura que está aqui do meu lado. E antes de passar a bola, como eu falei, um comentário do jogo. Reinaldo fez uma partida muito boa pelo São Paulo hoje. E a gente que sempre critica muito e cobra muito do jogador. Tudo bem que o Palmeiras optou não jogar tanto pelo lado dele, mas quando jogou ele foi seguro. Não foi só pelo gol e pelo belíssimo lançamento que ele faz para o Vitor Bueno no segundo gol, que foi Igor lançamento de, foi pro Igor Vinícius para cruzar para o Vitor Bueno. Foi um belíssimo lançamento. Tal qual foi o do Daniel Alves no lance do pênalti também, muita visão de jogo. Daniel Alves que teve momentos bons e ruins na partida. Teve uma bola que ele foi sair na defesa que eu fiquei muito irritado, porque ele toca errado e ele ainda fica bravo com o cara que não recebe a bola. Cara, você tocou errado. Você tocou muito errado. Você tocou errado pra caramba, né? E teve um contra-ataque ali em uma jogada que ele foi tentar fazer, que a defesa do Palmeiras cortou. Teve uma dele do Igor Gomes. O Igor Gomes também foi bem. O Igor Gomes também esteve bem no jogo de hoje. Alguns jogadores se destacaram. E outro jogador, mas esse que nunca, em jogo grande ou clássico, é óbvio que eu estou brincando, Thiago Volpe, que além de seguro em todas as bolas que foram no gol, ainda fez uma defesa muito difícil numa cobrança de falta, muito difícil mesmo, de mão trocada. A bola não saiu nem para escanteio, porque eu fico muito preocupado com esses tipos de lances que o goleiro usa aquela descarga de adrenalina, aí vem o pênalti e o cara tá meio que embaixo e toma o gol. Não aconteceu com o Thiago Volpe, que hoje garantiu o placar para que o São Paulo quebrasse o tabu. E agora sim, Gabriel Perecini. O que você achou do jogo, Gabriel? Você que está mais sorridente hoje. Pegando desde o começo da escalação, né? A escalação do São Paulo era bem provável, porque o São Paulo não tinha Gabriel Sara, o São Paulo não tinha Hernandes, o São Paulo não tinha Lisieiro, o São Paulo não tinha muitas peças de meio de campo, então era bem provável que o Tietê fosse começar a partida jogando, e aí restava saber qual seria a disposição em campo. O Tietê acabou sendo até a escalação que a gente falou no vídeo do jogo contra o Atlético Goianiense. O Tietê realmente, sem a bola, ficava pela direita, né? O Luciano e o Brenner um pouco mais para frente, o Luciano bem móvel, o Luciano às vezes voltava pela esquerda, às vezes voltava pela direita e o Tietê centralizava. Então o São Paulo optou por uma estratégia, por uma escalação que eu considero correta, e alternou momentos de pressão alta com dar a bola para o Palmeiras e se fechar um pouco mais. Quando teve a pressão alta, conseguiu incomodar o Palmeiras, conseguiu forçar o Palmeiras a fazer muito chutão, e como a escalação do Palmeiras não tinha Luiz Adriano, por exemplo, o chutão era quase sempre um convite ao Diego, que fez uma partida fantástica, recuperar a bola para o São Paulo, ou a bola passava e ficava direto para o Thiago Volpe, ou o Bruno Alves tirava, enfim. Os zagueiros do São Paulo tiveram muito predomínio contra uma bola esticada para o William, que não é a característica dele. Uma vez ou outra, acho que foram 2 lances só no primeiro tempo, o São Paulo tentou fazer essa pressão e aí o Palmeiras conseguiu armar um contra-ataque, que era o grande perigo, porque o Palmeiras ele tem uma dificuldade enorme de criar o jogo, um dos piores times no campeonato nesse quesito. O trabalho do Luxemburgo, altamente criticável, não é de hoje. A gente fala isso aqui quando tem que contextualizar outros rivais, desempenho para comparar o do São Paulo com o de outros times. O Palmeiras conseguiu 2 escapadas pela esquerda com o Wesley, que ficou no mano a mano com o Igor Vinícius, que foi muito bem. E o Igor Vinícius foi o melhor em campo. Ele já teve um destaque muito grande no primeiro tempo, no segundo tempo ele continuou sobrando, participa ainda do segundo gol e do primeiro também, porque ele é quem sofre o pênalti, cria jogadas,
fôlego impressionante, defensivamente, que tem sido, muitas vezes, quando a gente vai criticar o Igor Vinícius, a gente nem cobra tanto dele, não, pô, acerta todos os cruzamentos, não vai. Hoje ele colocou uma bola na cabeça do Brenner, o Brenner perdeu. O Brenner, para mim, acho que foi o jogador mais abaixo do São Paulo, participou pouco, não conseguiu dar continuidade nos lances quando a bola caía muito para ele, teve essa chance perdida, mas acontece. Então o Igor Vinícius dá essa bola pro Brenner, consegue desarmar, consegue ter velocidade, um fôlego impressionante e sofre. E isso assim, e aí já é um mérito mais coletivo, indo pela linha de fundo ou muitas vezes indo em diagonal, fechando por dentro. Então o São Paulo ele fez um jogo muito inteligente, ele conseguiu explorar os principais defeitos do Palmeiras, foi melhor já no primeiro tempo, teve mais chances. Uma delas, o Igor Vinícius mesmo poderia ter feito algo melhor. Se caísse no pé de outro jogador, eu acho que seria gol, porque a bola sobra muito boa para ele ali no desvio do Tietê, e ele demora para atacar a bola, porque a bola está na esquerda, dá tempo do Luan voltar e bloquear o chute. Se cai no pé de outro jogador, o jogador vai direto para a bola e faz o gol. E quando a bola só volta, ele toma uma decisão errada de tentar tocar sem olhar. Ele poderia ter tentado curta cruzar, fica curta, e daí ainda gerou um contra-ataque do Palmeiras bem perigoso. Aliás, foi comentário nosso no intervalo, que eu liguei pro Perecer no intervalo, como o jogo estava empatado, dava para falar com ele ainda, porque ele não atende telefone, tem isso também. E aí a gente estava falando disso. Se o Igor Vinícius cair mais do que mais bolas mano a mano, em algum momento o Igor Vinícius vai acabar errando uma bola. É muito comum, se você tem uma... e você ficar no mano a mano, você é o último cara ali. E a gente ainda tinha preocupação que o Palmeiras tinha muitas peças, ele poderia substituir o jogador, então ter um jogador descansado para pegar um Igor Vinícius, em teoria, cansado. Porque Igor Vinícius não cansou. E aí, um comentário, porque isso tem muito a ver, e a gente estava falando isso pouco antes de gravar, com transmissão, né? Então, a galera que está narrando o jogo, o pessoal que está comentando, acaba contagiando as pessoas ali que estão assistindo, e vice-versa, é uma coisa que se retroalimenta. Mas a questão de falarem das substituições, né? Porque em um determinado ponto do jogo, o Luxemburgo fez 5 substituições, coisa que chama muita atenção. Era 25 minutos de jogo do segundo tempo, então 75 minutos de jogo. 75 é isso? 70. Porque tem os 5 do 45, isso, se eu fizer a conta errada. 70 minutos do segundo tempo, e aí o Palmeiras já tinha feito as 5 substituições que tinha direito, e o São Paulo nenhuma. Isso causou um certo alvoroço em redes sociais. A galera, não, por que o Diniz não mexe? Porque... Bom, primeiro porque estava ganhando o jogo de 1-0 e estava jogando bem. Esse é um dos motivos. Então, o time que está perdendo, naturalmente, precisa mudar alguma coisa. Segundo, que as trocas pareceu ser aquela coisa do Luxemburgo de querer fazer... o que eu vou falar aqui parece uma coisa mais para aparecer do que efetivamente para ajudar a equipe você trocar 5 jogadores de uma vez. Porque o que acabou acontecendo em seguida, um jogador se machucou do Palmeiras, o zagueiro, que teve que ser deslocado para o ataque, para ficar ali só fazendo número. Porque você já jogou tudo que você tinha ali. E aí, não estou falando que isso seja melhor ou pior. O que eu estou dizendo é que nem sempre, porque você tem 5 substituições, você precisa efetivamente trocar, nem sempre é o momento. E creio que quando chegou a hora de trocar, o Fernando Diniz trocou. Não acho que ele tenha ido mal no jogo, pelo contrário, hoje foi um jogo bom do Diniz, fez uma leitura adequada. Sobre isso, a gente comentou, por exemplo, do River Plate, porque a gente pega o mais alto nível do futebol sul-americano e o mais alto técnico do futebol sul-americano. Depois de 6 meses sem jogar, tudo bem que tiveram um mês ali para treinar a parte física, a gente já comentou isso algumas vezes, não vou repetir tudo, mas depois de 6 meses sem jogar, o Galhardo vem jogar no Morumbi, ele faz uma alteração aos 15 minutos do segundo tempo e depois ele vai fazer as outras aos 44 do segundo tempo, ou 42, alguma coisa assim. Ele não mexe no time também, depois do time ficar tanto tempo sem jogar. E ele tinha essa possibilidade de mexidas e tudo mais. Não mexe, o time estava bem. Quando ele vai colocar Toró e Vitor Bueno, se eu não me engano, ele pergunta pro Luciano, posso estar enganado, tá? Tá bem? Então, ele, obviamente, isso já, espero eu que seja, que é o básico, o óbvio, que isso já seja pré-determinado assim, cara, cansou, avisa. Eu vou mexer, eu tô pensando em tirar o A, pode ser o A ou o B, eu vou perguntar se os dois estão bem. É simples, cara. Ele
consulta se os jogadores estão bem. Naquele momento, o São Paulo estava bem no jogo. E não fazia sentido mexer por mexer. E se você olhar no banco, a única modificação de meio-campista que tinha ali para compor o meio de campo sem ser tão agudo, sem ser tão driblador, sem ser um velocista para escapar, mas para ajudar no sistema de marcação, fechar espaço e tudo mais, era o Nestor, que fez um jogo como profissional na carreira, jogou 15 minutos contra a LDU num jogo decidido. Você vai colocar o Nestor nesse jogo, altamente competitivo. Então, assim, o São Paulo não tinha tantas alterações. Quando ele vai tirar o Tietê já no fim do jogo, ele faz uma linha de 5 atrás, ele deixa Reinaldo e Léo pela esquerda, deixa o Bruno Alves na sobra e deixa o Diego junto com o Igor pela direita, isso quando o São Paulo não tinha a bola. Deixou o Brenner lá na frente, depois entrou o Pablo, o Igor Gomes não, o Vitor Bueno, o Luan, o Daniel Alves voltam para compor essa linha de meio de campo e o São Paulo trava o Palmeiras, que, como a gente falou, tem essa dificuldade de criação. E aí, quando a gente fala de dificuldade de criação, quando o São Paulo, na pressão alta, menos, mas quando o São Paulo dá a bola para o Palmeiras, espera o Palmeiras errar, e aí você, como a gente falou também na quarta-feira, quando você tem a bola, aí sim você vai jogar, e você propõe o estilo de jogo que você tem e tudo mais. Quando o São Paulo vai se fechar, faz todo o sentido do mundo que o Luan jogue. Ele é fantástico como um desarme, como um destruidor. Só que se a gente reparar, hoje o segundo gol do São Paulo é de saída de bola desde o goleiro. O Luan, ele participa disso. Ele pega a bola, é ele que enrola para o lado, para o Reinaldo dar uma excelente enfiada de bola para o Igor Vinícius, aproveitar a movimentação do Pablo, o Vitor Bueno fecha e faz o gol. O passe do Luan é um passe numa zona já mais avançada, um passe lateral, um passe de 1 metro, um passe de 1,5 metro. É muito perceptível, a gente comentou isso aqui no jogo contra o Atlético Goianiense, hoje também vale ressaltar, na saída de bola do São Paulo, o São Paulo evita o Luan. O Luan às vezes ele vai ficar à esquerda do Thiago Volpi, o São Paulo sai pela direita. Tem que virar o jogo, a bola vai direto para o lateral. A bola passa pelo Luan, quando é para soltar no Luan e ele soltar curto ali do lado. Porque é uma característica do jogador. Isso não é culpa dele, porque ele não é mau jogador, muito pelo contrário, ele é excelente jogador. Sim. Só que para o São Paulo jogar do jeito que vinha jogando antes, com todo mundo participando da construção, com zagueiros, fazendo essa construção até um pouco mais avançado, como fez contra o Atlético Paranaense, por exemplo, o Luan não é esse jogador. Contra o Atlético Paranaense, o São Paulo jogou com os 2 zagueiros no segundo tempo, com os 2 zagueiros no campo de ataque, e o meio de campo inteiro em cima do Atlético. Não é o caso do Luan. O Luan não vai estar lá finalizando, na maioria das vezes. Bola parada, sobra de bola, tudo bem, ele pega e dá um chute de longe. Tudo bem, mas não é o cara que vai estar lá na área concluindo, vai fazer passagem para a linha de fundo. Não vai acontecer. Isso, de novo, isso não é demérito do cara. E não é que ele seja horrível, que não é um passador, não. É uma qualidade menor. Teve bolas, mas eu lembro de um passe que ele deu, sim. Teve alguns momentos que ele tentou um passe mais agudo, uma bola, uma inversão, não é um jogador, mas não é da característica dele. E o Daniel Alves, que é um jogador que sempre causa muita polêmica, o que você achou do jogo hoje, além daquela metida? No primeiro tempo, ele foi abaixo da média dele, melhor que o contra o Atlético Goianiense, mas abaixo da média dele. E no segundo tempo, ele participa mais de jogadas, assim, jogadas que aparecem mais nos melhores momentos, por exemplo. O São Paulo sai construindo desde trás, a bola passa por ele, ele enfia a bola para alguém e o São Paulo cria alguma jogada. Às vezes que termina numa passagem do Reinaldo para finalizar, às vezes que chega na linha de fundo, cruza para trás e o Brenner fura, por exemplo. Eu acho que foi até nesse lance do chute do Reinaldo, na sobra o Brenner fura uma meia bicicleta ali. Então, e o Daniel Alves é o cara que dá uma enfiada de bola fantástica para a passagem do Igor Vinícius, sofreu o pênalti. Aquela enfiada de bola é muito difícil. A defesa do Palmeiras estava completamente posicionada na movimentação do Igor Vinícius. No passo do Daniel Alves, o São Paulo acha o pênalti. Apesar do São Paulo já ser melhor no jogo. É aquilo que abre o placar. É aquela jogada que abre o placar. E no primeiro tempo, nas jogadas que o São Paulo construiu, a cabeçada do Igor Gomes, num bom cruzamento do Reinaldo, na jogada do Igor Vinícius, que termina com o que a gente citou no começo do vídeo, travado, e o Luciano não consegue pegar a sobra no passe de calcanhar. São jogadas que começam com construção desde a defesa e passam pelo Daniel Alves para clarear a jogada em algum momento. Ele vai errar? Ele vai errar. Ele fez uma partida ótima? Não fez. O segundo tempo já foi bem melhor, o primeiro tempo abaixo da média dele. Ele voltou de contusão no jogo contra o River Plate, se eu não me engano, né? Foi dia 30, né? Então faz 10 dias que ele ficou mais de um mês sem jogar,
jogando quarta e domingo. Eu não sei o quanto isso afeta. Eu não faço a menor ideia do quanto o cara ficou sem treinar, porque ele nem treinar podia, né? Porque ele estava lá com o braço enfaixado. Ah, mas ele bateu, fez o batuque. A gente acho que todo mundo já explicou a diferença dos dois e o erro que ele teve em fazer aquilo como mensagem, não como parte física ou melhora de contusão. Então, assim, o segundo tempo do São Paulo foi melhor. O primeiro tempo o São Paulo já tinha sido melhor que o Palmeiras. A diferença, por exemplo, é que o São Paulo não fez o gol, como fez contra o Atlético Goianiense. Então, assim... Eu achei até que no fim do primeiro tempo, o Palmeiras deu uma equilibrada e começou a ter oportunidades. Então eu falei assim, até uns 30, 35, eu realmente achei o São Paulo melhor que o Palmeiras. E aí, num determinado ponto, o Palmeiras equilibra e faz um pouco de pressão, e o São Paulo tem uma dificuldade para jogar, e o Palmeiras cria algumas chances, nenhuma claríssima, mas é arremate, o São Paulo passa algum susto. Mas, no geral, eu achei também o São Paulo melhor. Chute de longe, porque é o que a gente falou, o Palmeiras tem muita dificuldade. Quando o São Paulo faz 1-0 depois, e o São Paulo, aí sim, aí o São Paulo dá 100% a bola para o Palmeiras, falou, joga aí, e eu vou esperar você e vou sair só na boa. E aí tinha a ultrapassagem do Igor Vinícius, eventualmente uma ultrapassagem do Reinaldo. Quando isso acontece, o Palmeiras ele não oferece perigo ao São Paulo. A grande chance do Palmeiras foi a falta muito bem cobrado, mas era uma bola parada, não é uma construção, que o Thiago Volpe fez uma defesa fantástica, o mesmo Thiago Volpe que em jogo grande, não sei o que, é aquela história toda. E que a gente já tinha falado outros clássicos que ele foi decisivo igualmente, outros que ele falhou também, mas aí vira todo clássico que ele faz, é essa história de sempre. Se ele for mal contra o Corinthians em Itaquera, inclusive contra o Palmeiras na semifinal, na ida e na volta. Se ele falha contra o Corinthians, o jogo de hoje ele é completamente esquecido. E não precisa nem falhar, isso toma um gol duvidoso. Mas é aquela história de sempre. Então, assim, o São Paulo entendeu a partida. O São Paulo, quando vira o jogo contra o Fluminense, que tem essa mesma dificuldade, dá a bola pro Fluminense. Dá a bola pro Fluminense e fala, me ataca, e eu vou sair na boa. E o Fluminense não consegue. E o São Paulo, também contra o Fluminense, também contra o Palmeiras, consegue criar chances saindo só na boa, aproveitando um time que não consegue criar e que deixa espaço no contra-ataque quando se lança de qualquer jeito para frente e não consegue machucar o adversário. Então, assim, eu queria parafrasear um amigo meu chamado Felipe Queiroz. Eu fazia um programa de web rádio com ele. A Reinaldo, o que é de Reinaldo? Hoje ele foi muito bem, hoje. E ele foi muito bem. Chegou no ataque, não foi afobado, não tomou decisão errada, não chegava na linha de fundo, cruzava a bola, atravessava o gol inteiro e ia morrer atrás do gol. Não teve isso. Treta com ninguém, nada, tranquilo. Não ia finalizar, jogava a bola para fora do estádio. Não, todas as decisões dele... Pelo contrário, hein? Quando finalizou bem. Todas as decisões dele, e bateu o pênalti, muito bem. Outros pênaltis, ou o goleiro pegava, a bola passava muito perto. Se ele batesse todos os pênaltis como ele bateu hoje, todos eram gol. Muito bem batido. Mas assim, a média dele, hoje... Você viu, Ale? Ele colocou a média do Reinaldo, ele perdeu um pênalti em 8, salvo engano, né? Então, o Ale Gisbert do jogo ele perdeu 1 em 8, que seriam 2 em 9, porque mandaram voltar, porque o goleiro pisou meio centímetro fora. Mas, assim, a Vives não vê o pênalti do Reinaldo. A Vives não vê. Ela sai da sala. A Vives vai e o Reinaldo... Hoje foi muito melhor, hoje foi alto. Então, o goleiro não vai chegar alto e forte, não vai chegar nunca. O goleiro acertou o canto. Não, e assim, é pênalti. A Vivi sai do... Se o Reinaldo vai bater, ela sai da sala. E se a gente tá na zona de imprensa, ela baixa a cabeça, ela vira pro lado, ela só vê o replay. Ela nunca viu um pênalti do Reinaldo em tempo real, porque ela fica muito nervosa, cara. É muito engraçado. Pênalti pro São Paulo. Ela viu o Reinaldo arrumando a bola e eu já vi ela saindo assim. Só que hoje, por causa, né, que tem o VAR... Ela saiu. O seu negócio caiu de novo, tá? Então agora você vai ficar esperando até você voltar de novo, tá? Vai ser maravilhoso isso. E agora voltou. Pra mim fica tudo voltou. Preto. Então assim, ela saiu, só que o pênalti demorou pra ser batido e ela ficou preocupada que tivesse perdido e eu não tivesse gritado. Porque ela voltou, eu falei, ainda não bateram, porque... O árbitro ficou ali, né, escutando para ver se tinha alguma coisa do VAR. Falando em VAR, o Mauro César, né, colocou a imagem do outro lado do impedimento do Vasco, e aí você tem uma impressão melhor do impedimento do que aquela da imagem divulgada. Quem quiser depois procura no Twitter dele. Mas voltando ao jogo, eu chamei a atenção do Daniel Alves, porque assim, esse lance do batuque gerou uma antipatia, assim, uma antipatia que para mim é justificada,
né, justificado, ou seja, eu acho justo que muita gente tenha se incomodado, tenha ficado irritado com o Daniel Alves e tenha cobrado e a cobrança dele aumente ainda mais. Já é o maior salário da equipe, já chegou com toda aquela pompa, então o Daniel Alves precisa realmente ser cobrado. Mas não pode ser uma coisa desmedida e a gente tem que lembrar que dentro de campo é um cara que entrega. Então, assim, é um cara que você percebe que sente jogos, que não, ele não tem aquela postura. No começo dele, até no São Paulo, eu achava muito firulento. Em alguns momentos, sabe, muito toquinho, muita coisinha de efeito. Mas é um jogador que, no geral, eleva muito a qualidade das equipes que ele joga e muitas vezes de modo invisível. Você não enxerga tanto o jogo dele. Então é por isso que eu chamei a atenção. Ele oscila um bom momento, um mau momento, mas é ainda um jogador que precisa de marcação dupla, que precisa... É um jogador que chama a atenção mesmo. E o Reinaldo que dá hoje oportunidade para os lances, né? No que o São Paulo se propõe a fazer. Hoje o São Paulo, novamente, criou boas jogadas a partir da saída de bola. Contra o River Plate na Argentina, o São Paulo criou acho que uma ou duas vezes isso. Na primeira, que dá certo, sai com o Léo, a bola chega com o Reinaldo no linha de fundo, o São Paulo chega com mais gente na área do que defensor do River Plate, o cruzamento é ruim. Então não vira gol, aí nunca dá certo, não serve para nada. Não, serve. O time cria chances a partir disso. Tem que converter as chances. Hoje conseguiu converter muito bem. O Daniel Alves teve um lance que ele puxa um contra-ataque, que o São Paulo poderia ampliar antes a partida. Tem 3 jogadores do São Paulo, e aí o defensor corta o passe dele. Aí você vai ver a galera, quando é que o cara vai estrear, o cara é ruim, o cara... ele nunca fez nada. E a metida de bola do pênalti foi esquecida em um estalo. Não que não tenha que se cobrar que ele acerte, mas assim, tanto ele quanto o Igor Gomes foram bem interceptados, porque bem ou mal a defesa do Palmeiras também... sabe, se você pegar, quando vai estrear, por quê? Porque não foi bem quarta-feira e aí não foi tão bem no primeiro tempo hoje. Aí quando vai estrear, aí joga o Volpe é todo clássico, não sei o quê. Aí o outro não serve mais, Gabriel Sara não serve, é o pior jogador que eu vi na vida, é horroroso, terrível, também não serve. Aí o time nunca conseguiu criar, horroroso, tá bom. Por que não vendeu o Igor Gomes, que hoje foi bem também? A gente vai ter muitos jogadores oscilando e no São Paulo nós temos 3 razões para isso. Uma é a proposta do Fernando Diniz. O Fernando Diniz tem uma proposta de jogo que demanda muitos treinos, coisa que São Paulo não teve no período de pausa da pandemia e que agora tem pouco porque é jogo quarta, domingo. Isso não quer dizer que o trabalho dele seja bom. O trabalho dele é ruim em alguns aspectos e bom em outros, por exemplo, em clássicos. O Fernando Diniz está muito bem, mas em função das eliminações para Mirassol e da fase de grupo da Libertadores, o peso em cima dele é enorme e tem que ser mesmo. Então, que fique muito claro. Mas aqui o que a gente está fazendo é explicar por que é difícil. E aí tem jogadores no São Paulo. O São Paulo é um dos times, junto com o Vasco, que mais tem jovens talentos, que mais utiliza jogadores jovens. Vamos relembrar a frase de Rogério Ceni, quando foi técnico de São Paulo. O garoto jovem, às vezes muito talentoso, tem jogador que tem a maturidade mais cedo, mais tarde, mas jogador, em geral, jovem oscila. Muitas vezes vai fazer uma sequência boa de jogos e depois uma outra sequência ruim. E como o São Paulo não ganha títulos há muito tempo, fica todo mundo querendo achar um bode expiatório para todos os problemas. Então, o Diniz, pior técnico do mundo, coloca um Cone que vai ser melhor. Thiago Volpe, pior goleiro do mundo, coloca um Cone que vai ser melhor. O Daniel Alves, pior meia do mundo, coloca um Cone que vai ser melhor. E daí não dá para colocar 11 cones e mais um Cone de técnico que vai perder. Vai perder. Eu lembro na época... A estatística do Diniz contra a primeira divisão é ruim. Aí agora no São Paulo a dele é boa. Aí agora a gente muda. Não, nunca ganhou um jogo improvável. Assim, começa a ter uma subjetividade nas estatísticas para você continuar tentando comprovar um ponto que não faz sentido. Aí agora ganhou. Então, assim, passados os 14 jogos, eu quero saber que horas que nós vamos admitir que o Campeonato Brasileiro de São Paulo é acima de qualquer expectativa. Assim, ninguém não, mas assim, era óbvio que o time não ia brigar para não cair. Isso era evidente. Esse modismo de rede social, de não sei quantos, /45, essas coisas, era óbvio que não ia acontecer, todo mundo sabia. Mas não era nada esperado que em 14 jogos o São Paulo ia estar em terceiro lugar, batendo lá com o Flamengo, batendo com o Atlético Mineiro que acabou de abrir o placar. Não era o esperado, e nem acho que vai terminar o campeonato assim.
Nem acho que vai. Quanto mais passa o campeonato, hoje a gente jogou contra o Palmeiras, não tinha reserva no meio de campo. Então, assim, é muito complicado, só que não significa que é tudo para jogar fora. Ah, não, ó, não ganha jogo improvável. Ó, a estatística diz que o time nessa década não ganha clássicos. Aí o cara jogou 9 jogos, perdeu 1. Ganhou 4, empatou 4. O São Paulo agora está 4 jogos fora de casa sem perder, 3 empates e 1 vitória. Então, assim... Acho que é um dos melhores... Quando que nós vamos admitir... Né? Quando que nós vamos admitir que, assim, tem que olhar para o jogo, e eu mantenho a minha opinião aqui de que tem muita coisa errada e que talvez já devesse ser trocado, só que eu também mantenho a opinião que, assim, para colocar um tampão, deixa o Diniz. Se for para trocar, junta-se os candidatos e traz um nome específico. Para botar um tampão qualquer um lá, que vai chegar lá do nada, do zero, não faz sentido, aí deixa o cara lá. Então, assim, por quê? Porque por causa desse jogo, assim, o padrão... pode não ser o jogo contra o Palmeiras, pode não ser o jogo contra o Internacional, mas também não é o jogo contra a LDU, o jogo contra o Mirassol. E o time não vai ter tempo para treinar. De novo, a gente falou isso no pré-jogo, o São Paulo está correndo risco de sofrer o que sofreu o Flamengo, que jogou hoje, vai jogar terça, quinta e domingo. Terça e quinta. O São Paulo está correndo risco. O São Paulo talvez tenha 3 jogos. O São Paulo talvez tenha 3 jogos a menos no campeonato. 3 jogos a menos. Teve o jogo do Goiás, teve o jogo agora do Ceará adiado quarta-feira, e a volta da Copa do Brasil no domingo 25, quando só pode ver jogar contra o Botafogo. Então, e são jogos de viagem. É Goiânia, é Ceará. E sabe o que é pior? Nessa situação, primeiro, muita gente vai passar o São Paulo, que o São Paulo vai estar com 2 jogos a menos, e depois o São Paulo vai fazer uma sequência dessas com um elenco muito menor que tem o Flamengo hoje. O Flamengo, se quer colocar uma equipe reserva, joga de igual para igual. O São Paulo, se for colocar uma equipe reserva, dependendo do adversário, pode ser trágico, é difícil. O São Paulo não tem um elenco tão grande assim. Então, de novo, o trabalho do Diniz não é maravilhoso em função do resultado de hoje, mas não é um resultado, não é um técnico catastrófico, não é o melhor, não é o pior. É a mesma coisa do Volpi, não é o melhor goleiro do brasileiro, não é. Mas não é, tá longe de ser o pior, é um goleiro... Esses extremos que complicam esses muito. Extremos que a gente precisa combater. É mais não um clássico fantástico do Diego Costa, sem querer te cortar já cortando, é mais um clássico fantástico. Se ele for em Itaquera e dar uma espanada de bola, o São Paulo toma um gol, já imagina. Então, assim, é isso que preocupa. Hoje, o grande mérito do Diniz, além de ter que escalar, a escalação era provável, mas foi entender a estratégia do jogo. Qual que é o defeito do Palmeiras? Esse, vamos jogar em cima disso. Vamos aproveitar. O Palmeiras sabe construir jogo? Não. 1-0 para mim, vou ter que mexer? Faz uma linha de 5 atrás. Faz uma linha de 4 meio de campo. A conseguir abrir a vantagem, dá a bola pro Palmeiras. Vai, me ataca. Sim. Me ataca, então, me ataca. Aí não vai conseguir. Fluminense, me ataca. Não é no Morumbi, Fluminense, me ataca. Não vai conseguir. Nossa, então, esse foi o mérito do Palmeiras. Podia jogar a bola na área e fazer o gol? Lógico que podia. Só que, sim, cara, em qualquer cenário você podia tomar um gol. A questão é você analisar. O Luxemburgo não conseguiu descobrir qual que é o problema do São Paulo hoje. O Luxemburgo não atacou tanto pelo lado do campo. O Luxemburgo não conseguiu descobrir o problema do São Paulo hoje. O Diniz conseguiu. E o trabalho do Luxemburgo no Palmeiras é bastante questionado por lá, mas muita gente fala, mas ganhou o Paulista, né? Ganhou, tava invicto, agora já não tá invicto, tá invicto em casa, aí não tá invicto em casa, daqui a pouco não tá invicto em jogos de terça-feira chuvosa, porque a galera também às vezes procura. E assim, voltando ao jogo, o gol do Scarpa, que não saiu porque o Thiago Volpi defendeu, foi uma belíssima defesa, uma defesa difícil. Podia ter saído o gol. Sai o gol, já mudava tudo, porque o Palmeiras poderia ter virado o jogo. Se vir o jogo, já iam falar: olha lá, o Luxemburgo colocou 5 jogadores e o Fernando Diniz não mexeu, por isso que ganhou. Não foi por isso. Ou, o Thiago Volpi não é decisivo. Se aquela bola entra, era um gol normal, uma falta bem batida. Uma falta bem batida. Só que esse tipo de defesa é o tipo de defesa que eu esperava do Thiago Volpi quando ele chegou no São Paulo. Fazer uma defesa como essa é difícil num jogo importante. E nem sempre o goleiro tem essa oportunidade, e às vezes quando vê a oportunidade ele não pega. A gente até comentou que alguns gols, esse gol foi falha do Volpi? Não foi, mas era um lance que eu espero do Volpi pegar. Por quê? Porque eu coloco ele num nível mais alto de cobrança. Eu não espero, por exemplo, de alguns outros goleiros. Agora, tem goleiro melhor que o Volpi? O goleiro da Ponte Preta é um moleque. Ele buscou um cabeceio do Guarani que foi um negócio, cara, antológico. Aí falaram: se é o Volpi, tomava o gol. Sim, se é o Volpi, se é o Ter Stegen, se é o. Olha, por quê? Porque uma defesa improvável, seja do goleiro que for,
É uma defesa improvável. A defesa do Rogério, as defesas do Rogério no Mundial, todas. As defesas do Rogério contra o Católica, todas. Todas aquelas defesas. O próprio Rogério tomaria em outros momentos da vida. Tipo, é difícil. É uma bola que, se chegar 10, você vai tomar 7. E você faz 3, as 3 são verdadeiros. E muito do gol nos últimos jogos tinha a ver porque contra o Internacional, aquela cabeçada do Galhardo. A cabeçada dele foi fantástica. Quantas bolas foram no gol? Nenhuma, porque o São Paulo não foi atacado pelo Internacional. O São Paulo não se deixou ser atacado. Contra o Curitiba, quantas bolas foram no gol? Uma, cobrança de falta, de novo no ângulo, uma bola ainda mais forte do que essa, mais rasante, né? Do que essa, gol. E um pouco mais próxima também, se eu não estou enganado, gol. Qual foi a outra bola que foi no gol? Nenhuma, porque o São Paulo não se permitiu ser atacado. Contra o Santos, um frangaço, que vai ser muito mais destacado quando o São Paulo não é atacado. Mesma coisa Fluminense, o chute de longe. Qual foi o outro chute do Fluminense no jogo? Nenhum, porque o São Paulo não era atacado. Ou melhor, o São Paulo não oferecia grandes chances para o adversário. Então isso acaba passando em branco muitas vezes, e aí a gente esquece tudo que aconteceu no jogo, a gente esquece de ver o jogo para, não, o goleiro é isso, o técnico é aquilo, o zagueiro não sei o quê, o atacante não sei o que lá. Hoje o Brenner não foi bem, nós vamos aposentar o Brenner? Nós vamos aposentar o Brenner? Lógico que não. Jogador extremamente útil. Tende a ser útil contra o Fortaleza de novo. Agora, o frango contra o Paulo Santos foi inaceitável, cara. Não dá. Absurdo, ali ele cometeu muitos erros. Muitos. Porque assim, você tomar um frango, a bola vem, por exemplo, o Zete contra o Palmeiras. Não, o Zete a favor do Palmeiras contra o São Paulo, a cobrança de falta do Neto. Beleza, pô, que perua que ele foi antológico. Mas ali o Volpe abriu o barreiro, ele errou tudo, velho. Ele errou tudo naquele lance. Mas enfim, hoje fez uma bela defesa. É isso. São Paulo é muito desespero, momentos de alegria, momentos de... Hoje é momento de sorriso até o jogo do Fortaleza. O Gabriel tem um sofrimento antes ainda, porque o Uruguai joga com o Equador na terça. Por sinal, a nossa live de terça, é bom avisar, ela vai ser às 9 da noite. Não é por causa do jogo não, a gente também tem algumas coisas que a gente precisa tratar aqui do site. A gente vai começar um pouco mais tarde, mas também dá um respiro para o Gabriel poder assistir. E a Vivi já tá desesperada aqui, que ela falou, pô, mas e o Masterchef? Vai terminar tempo, termina tempo. Vai terminar. Se tiver Masterchef, não tem NBA não, mas vai começar um pouquinho mais tarde, então, a live na terça-feira, 9 horas da noite, mas vai enfrentar o Equador, o Gabriel que já tem uma raiva danada do Chile, contando hoje vários podres, mas no Equador tem um Arboleda para fazer gols. A chance de ser 1-0 pro Equador, gol do Arboleda, é altíssima. Depois dessa vitória de hoje, gastou toda a sua... Mas só o último comentário. Quebramos o tabu, porra. Nossa, ele falou palavrão, você escutou? Ele falou palavrão. Não, eu falei pô e dei uma... tá. Ele falou pô e... Porque quebramos o tabu, sei lá, o Gabriel enlouqueceu. Diz aqui, quem autorizou isso? Mas esse jogo a gente só falou no pré-jogo. O último comentário que eu vi já tá muito longo, falando sério. O São Paulo, como a gente falou aqui durante o jogo, corre o risco de ficar 3 jogos a menos no campeonato. São Paulo com 3 jogos. São Paulo tiver 25 jogos a menos no campeonato e tiver em 10º, ninguém quer saber, porque a gente lembra, e os membros já ouviram essa história no pré-jogo, eu vou repetir, a gente lembra, o time com 4 jogos do campeonato, São Paulo tinha 2, e ganhou um deles ainda. Do time lá em 17º, olha lá, 17º já, hein? Isso aí. Cara, era muito desonesto, era no mínimo pilantra isso. Então, assim, se o São Paulo fica 3 jogos a menos, no campeonato todo achatado, o time vai para 7, vai para 8, ninguém quer saber. Então, esse jogo era muito importante para o São Paulo dar essa gordura. O Palmeiras, por exemplo, para passar o São Paulo vai precisar de no mínimo 2 jogos, já está 4 jogos, o Santos só joga amanhã, também abriu mais de um jogo para o Santos, que já tem um jogo a mais. O Flamengo vai fazer 2 jogos, o São Paulo ficou ali colado com o Flamengo, não distanciou. Então, assim, isso chama a atenção pro real do São Paulo e não deixa o São Paulo tão distante. O aproveitamento do São Paulo no campeonato é muito alto. E fazendo em jogos importantes, em clássicos, atuações importantes contra times difíceis, enfim, era só isso, porque São Paulo perde hoje, já ia cair algumas posições hoje, já ia ficar sem jogar quarta-feira, aí domingo já entra pressionado, aí fica 2 rodadas sem jogar não sei quando, enfim, e ninguém quer saber. Então é bom a gente colocar isso em pauta. É muito importante, mas coisas que a gente vai discutir na live, 9 horas da noite, a gente vai explicar tudo isso, vai falar um pouco mais, vai ser uma live livre, leve e solta, né? Torça pro Uruguai, pro Gabriel estar de bom humor, tá? Se possível. Assim, não precisa torcer muito, quem não gosta muito, só torça assim de longe, porque se tudo acontecer bem, teremos uma live muito descontraída, de muita alegria, faz tempo, eu gosto dessas lives, em que a gente pode
sair um pouco da caixinha. É isso, vamos ficando por aqui com muita alegria. Vai ser um fim de semana muito interessante, um bom feriado pra galera aí que vai aproveitar. Aliás, tem uma cena do Palmeiras com feriados, hein? Ninguém nunca fala isso, mas assim, tem vários feriados que o Palmeiras normalmente tem. Passou o vídeo inteiro desmentindo estatística, agora ele vai trazer estatística do além. Trouxe. Tá, mas é do além. Jogo de terça, com chuva. Não, mas aí aqui é já então de brincadeira, né? Mas o São Paulino passará aí um feriado feliz até o jogo de quarta, que vai enfrentar o maior ídolo da história e futuro técnico de São Paulo, se possível já o ano que vem. É isso, um abração para todo mundo e como sempre a gente sempre fala, vamos São Paulo! Vamos São Paulo!